eu aprendi, eu vou ser leviano se eu falar o nome do livro agora que eu não me recordo, a técnica da espiral. O que é a técnica da espiral? Você começa a perceber o seu comportamento. E a partir do momento que você começa a perceber o seu comportamento, você já tem mais ou menos ideia se aquilo lá vai dar certo ou vai dar errado. Então, por exemplo, primeira vez que eu fui arrumar um estágio, eu pedi para trabalhar de graça na Era Express. Vocês já conhecem essa história. E aí eu comecei a trabalhar de graça. Bom, resultado no final da espiral, 13 anos de DHL, representante da direção na ISO 9001, legal. Depois eu pedi para trabalhar de graça na faculdade. Moral da história, 20 anos dando aula, fazendo meu mestrado, recebendo alguns prêmios. Olha que legal. Então, opa, eu entendi que se eu começo a me dedicar, eu não estou falando para vocês fazerem isso, tá? Não venham depois falar, ó lá, o cara, o fascista, falando para a gente trabalhar de graça. Não estou dizendo que para mim funcionou mais de 3, 4 vezes. Tá? Então, se você chega e vai lá, dá duro, sem ganhar R$1, Barreto, você consegue as coisas. Foi assim que aconteceu na faculdade, foi assim que aconteceu na pós-graduação, foi assim que aconteceu, não no Sebrae dessa forma, mas eu lembro que eu cheguei no Sebrae com bem pezinho, bem na humildade e me tornei gerente. Foi assim que começou na consultoria, fazendo algumas gratuitas, é assim que está começando no digital, dando um monte de aula para vocês. Então eu percebo que esse é o espiral e eu percebo que está num caminho bacana, eu vou nele. E eu acredito que um momento isso deve crescer demais. Porém, esse espiral ele também acontece ao contrário. Por diversas vezes eu percebi de algo que eu estava fazendo errado, que no final dava muito errado. Por exemplo, saí com algumas pessoas que me levavam para um caminho não tão legal. Então eu saía, meu amigo, eu ia lá, quando eu vi eu tava realmente já querendo ficar bagunceiro, sair demais, zoando. Então eu percebo isso que, cara, quando eu começo a perceber que eu tô indo por um caminho que não é tão interessante, eu simplesmente corto. Eu mato o monstrinho criança, digamos assim, né? Então, se você começar a perceber que no teu âmbito familiar não está indo para um momento adequado, por que não resolver isso agora, ao invés de resolver mais para frente, etc e tal?